Muito bem. Agora chegou o momento do simuladinho do módulo 5. Vem comigo para corrigir um monte de questões muito legais. Vai ser show de bola. Bem, primeira questão. Sua cooperada Alice fez uma aplicação em um fundo multimercado e resgatou em 15 dias. Nesse caso, sobre o lucro incidirá quantos por cento de imposto de renda, IOF, ou seja, estamos falando aqui de tributação em fundos de investimento, tá certo? Se é multimercado ou se é renda fixa, nesse caso aqui, vai ser, não importa, né? Ele sofre a tributação da tabela, porque nesse caso houve um resgate, e também já sofreu a tributação lá do Come Cotas, né? Durante os meses de maio e novembro, enquanto ela tinha esse dinheiro aplicado, tá certo? Muito bem, aqui não está pedindo nada do Come Cotas, então não me interessa quanto tempo ficou aplicado, certo? Mas o importante aqui é prestar atenção no resgatou, né? Em 15 dias, isso é importante. Se resgatou em 15 dias, significa que vai pagar IOF e imposto de renda, porque resgatou antes de 30 dias, tá? E quando paga imposto IOF, geralmente eles não pedem o percentual da tabela, mas eles pedem qual vai cobrar primeiro, e sempre o IOF vem primeiro, tá? Então, faz uma associação aí com o alfabeto, né? Ó, IOF, o O vem antes do R, né? No alfabeto. Então, o IOF vem primeiro. E quanto vai pagar no imposto de renda? 22,5, porque 15 dias, né? De 0 a 180 pela tabela, 0 a 180 dias, paga 22,5. Então, paga IOF e depois imposto de renda de 22,5. Nada de 20, nada de 15, tá bom? Nada de imposto de renda antes. Essa é a resposta certa da primeira. 2. A respeito do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, que é o código que cai na nossa prova aí no módulo 5. Primeiro, é função do administrador a constituição e divulgação das informações do fundo. Muito bem. Número 2, então, é isso mesmo, né? O administrador é uma espécie de síndico, né, do prédio, síndico do fundo. Ele é responsável por fazer quase toda essa parte, digamos assim, administrativa, né? Ele trabalha bastante para que o fundo funcione. É ele que entra em contato tanto com os órgãos competentes, como a CVM, como a própria ANBIMA, e é ele também que faz a conversa junto com o investidor, junto com o cotista do fundo, cabendo ao gestor apenas cumprir a política de investimento para fazer o fundo render. Então, a primeira está certa. A segunda, o gestor é responsável pelas ordens de compra e venda dos ativos e controle do risco. Então, é exatamente isso que o gestor faz. O gestor, ele compra e vende os ativos que compõem o patrimônio líquido do fundo, de acordo com a política de investimento definida na Assembleia pelos cotistas. E, automaticamente, claro, ele tem que fazer o controle de risco, porque tem, inclusive, regras de concentração por ativos, regras de concentração por emissores, então ele tem que cumprir tanto as regras legais da CVM, como também as regras estabelecidas no regulamento do próprio fundo. Então, ele precisa seguir essa regra, né? E de acordo com a classificação da ANBIMA, né? Se é um fundo de ações, tem que investir no mínimo 67% em ações. E aí tem as regras para os multimercados, os cambiais, renda fixa, cada classe tem as suas regras, que a gente já viu lá dentro desse mesmo módulo aqui, no vídeo de classificação CVM para fundos de investimento. Então, a número 2 também está certo. Número 3, a tributação aplicável e nome do emissor é obrigatório constar no material técnico? Então, nós temos lá dentro do Código da ANBIMA e também na legislação o material publicitário. E dentro do material publicitário tem um material técnico. Inclusive, no material publicitário tem que ter um link levando técnico. O publicitário é mais propaganda, mais comercial, e o material técnico tem informações mais, logicamente, operacionais, como, por exemplo, a tributação, como, por exemplo, o nome do emissor, como, por exemplo, a questão do público-alvo, né? São questões mais pontuais, certo? Então, está certo a 3 também. E a 4, a classificação ANBIMA possui 3 níveis: classes, riscos e estratégias. Então, quando eu falo de classificação ANBIMA, quando a gente fala de ANBIMA, é a classificação um pouco diferente de fundos com relação à CVM. A CVM eu acabei de falar, segue a classificação renda fixa,
cambial, multimercado e ações, né? Sendo que a renda fixa se subdivide em outras 4 classes. Já na Ambima, a classificação da Ambima, a gente possui a classificação com classes, né? Riscos e estratégias. E aí a gente subdivide basicamente nas mesmas classificações, mas ele só subdivide com uma nomenclatura diferente. Então, acerta aqui a 1, 2, 3 e 4, todas corretas. Joia. 3. Quais as classes de fundos segundo a CVM? Então, segundo a CVM, eu acabei de falar, né? Multimercado, vamos achar aqui. Multimercado, renda fixa, multimercado, cambial e ações. Aí, pronto, certinho, né? Curto prazo, longo prazo, ações, não. Isso aqui, a renda fixa se subdivide em curto prazo, referenciado, simples e dívida externa. Então, por isso que está aparecendo aqui, ó, dívida externa, está aparecendo aqui curto prazo, está aparecendo aqui longo prazo, né? Porque são as subdivisões da renda fixa, mas as classes só tem essas 4, tá? Sobre os FICs, Fundo de Investimento em Cotas, o que é isso? FIC é um fundo de investimento que investe em cotas de outros fundos, mas tem uma regra dos 95%, então vamos achar ela. Deve manter pelo menos 95% do patrimônio investido em outros fundos de investimento. Essa é a regra, tá? A regra do FIC. Para ser um FIC tem que ser assim. Ele não compra ativos, ele compra cotas de outros fundos. Aí, número 1 está dizendo, são fundos exclusivos. Não, exclusivos são fundos destinados a um único investidor, né? Só podem investir em cotas de fundos da mesma instituição que os administra. Não, pelo contrário, tem que investir em outros, né? E não concentrar muito no mesmo administrador. Tem limites, inclusive, de concentração. Tem taxa de administração sempre superior à dos fundos, não necessariamente, né? Pode ser igual ou até menor. 5, a taxa de administração de um fundo de investimento, né? A taxa de administração é aquele percentual cobrado sobre o patrimônio líquido diariamente. Muito importante esse conceito, tá? E ela é uma taxa fixa expressa ao ano e cobrada diariamente. Então, elimina esse negócio de variável aqui e é uma taxa fixa e deduzida diariamente, tá certo? E toda vez que cobra, diminui o valor da cota, não a quantidade, diminui o valor da cota, anota aí, tá? Sempre quando você estiver assistindo um vídeo, só uma dica, né? E também esse vídeo aqui de simulados, é bom você estar com papel e caneta na mão. Um bom aluno que passa na prova, ele tem um caderninho de linha, na verdade, com uma caneta para ficar anotando tudo o que ele ouve e o que ele acha interessante, tá certo? Eu tenho o costume, às vezes, inclusive, durante os vídeos, de falar assim, ó, anota isso que é importante, porque depois você dá uma revisada nisso, lendo, de preferência em voz alta, e vai gravando as coisas mais importantes. Quando você anota e lê, você grava 2 vezes. Se você lê em voz alta, então, grava mais firme ainda, tá joia? É só uma dica da neurociência. 6, uma das características dos fundos fechados, né? Fundo fechado é aquele fundo que você só consegue vender as cotas para outro cotista, tá? Então, a característica é negociar no mercado secundário, certo? Porque fundo aberto você pode vender para o próprio distribuidor. Garantia dos recursos aplicados pelo administrador. Nenhum fundo dá garantia de nada, foge dessa aí, né? Total liquidez, não, contrário, não tem liquidez porque só pode vender no secundário. Menor taxa de administração é muito relativo, depende do regulamento de cada fundo, então não é verdade isso aí. 7, selecione a alternativa que relaciona corretamente o percentual máximo de títulos de renda fixa, a alíquota de imposto de renda retido na fonte e o momento de incidência da alíquota em um fundo de investimentos de ações, tá? Fundos de ações. Fundos de ações, alíquota 15%, tá? Então, já elimina essas duas aqui, ó. Ficar com essa aqui, ó, alíquota 15%. Você vê que eu fui direto na alíquota, que é uma coisa que eu lembrava, né? Vamos dizer assim que você não lembra de tudo, né? Outra coisa, o fundo de ações investe 67% no mínimo em ações. Então, quanto que ele investe em renda fixa, ó? Quanto que sobra de 67 para 100? 33. Então, ó, máximo de títulos em renda fixa, 33%, no máximo, certo? E incidência no resgate, não é semestral, porque ações não têm como cotas, certo? A primeira aí, letra A. Em fundos de investimentos, quem recolhe o imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos das aplicações do fundo é o
Olha só, eu estou perguntando aqui, ó, quem recolhe, não quem paga. Quem paga é o cotista, quem recolhe é o administrador, tá? Não é o gestor. O gestor só faz a escolha dos títulos. 9. A principal característica da estratégia de gestão ativa de um fundo é: gestão ativa é superar o benchmark, é tentar ultrapassar o índice de referência, tá certo? Não é superar no mínimo 10%, não é acompanhar, porque isso é gestão passiva, e não é acompanhar também o retorno do fundo, tá certo? É acompanhar o benchmark. E a 10ª e última, qual é o prazo máximo da carteira e dos ativos que compõem um fundo de renda fixa a curto prazo, segundo a CVM? Carteira até 60 dias e títulos com prazos de até 375 dias. Essa é a regra segundo a CVM. Maravilha aí, ó. Opa, acho que deu algum BO aqui, tá? Ultrapassar o índice de referência. Não. Beleza, mas é isso aí, galera, né? Já expliquei certinho. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e desejo ótimos estudos. Um forte abraço.